sou o Nuno Viegas. Connosco para esta entrevista está Sérgio Pratas, licenciado em Direito, mestre em Administração e Políticas Públicas, doutor em Sociologia. Tem extensa obra sobre o acesso à informação em Portugal e é assessor jurídico da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. A CADA é a entidade responsável por zelar pelo cumprimento do regime de acesso à informação administrativa em Portugal. Desde 1993 temos leis que consagram o direito de qualquer cidadão consultar os documentos na posse de entidades públicas, sejam contratos de compra e venda, atas de reuniões ou procedimentos de recrutamento. Por exemplo, Sérgio Pratas coordenou um relatório independente sobre a aplicação da atual Lei de Acesso a Documentos Administrativos. Esse estudo vai ser publicado em abril, mas vamos antecipar aqui as conclusões do trabalho para discutir o acesso à informação em Portugal. Sérgio, bem-vindo. A Constituição da República Portuguesa garante aos cidadãos o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos. Porquê é que devemos poder ler documentos de instituições públicas sobre assuntos com que não temos nada a ver? Olá, muito boa tarde, Nuno. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite e também a oportunidade para, neste primeiro contacto, poder, enfim, dar a conhecer as principais conclusões deste relatório de avaliação que foi feito relativamente à implementação da LAD. É de facto um gosto estar aqui convosco. Bom, sobre essa matéria dizer o seguinte, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do funcionamento da própria democracia, eu diria até do ponto de vista do próprio conceito de democracia, nesta perspectiva da democracia representativa, em que há uns representantes que, no fundo, exercem o poder em nosso nome, não é? Depois de serem mandatados para poder exercer esse mesmo poder. Todo este conceito tem como pressuposto o controlo do exercício desse mesmo poder, dessa mesma atividade. Ora bem, para haver controlo do exercício do poder por parte dos nossos representantes, é essencial e é absolutamente fundamental poder haver acesso à informação para se poder escrutinar essa mesma atividade. Portanto, a transparência é, eu diria, um dos pilares ou um dos elementos estruturantes do funcionamento de qualquer democracia, nesta dimensão política, na sua dimensão essencialmente política. E tem efeitos colaterais em áreas absolutamente fundamentais no funcionamento da própria democracia. Dava 3 exemplos. Aquilo que os vários estudos que têm vindo a ser realizados nesta área vieram demonstrar é que a transparência tem um impacto relevante do ponto de vista da prevenção da corrupção, por exemplo. Não se fala muito na transparência e no acesso aos documentos na área da prevenção da corrupção, mas esta é uma área absolutamente central e fundamental quando se quer discutir as questões da prevenção da corrupção. Por outro lado, há um conjunto de estudos que vieram demonstrar que a transparência faz com que as entidades tenham mais cuidado naquilo que fazem, na sua organização, na sua gestão e, portanto, tornando-se mais eficientes também por essa via. E um outro elemento fundamental é que sem transparência não há participação. Nós queremos, enfim, aprofundar, e é o que diz a nossa Constituição, uma democracia participativa em que, enfim, o cidadão ou os cidadãos não votem de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos e depois se desliguem completamente do controle e do acompanhamento daquilo que é o exercício do poder por parte dos seus representantes. E aquilo que é claro é que sem a transparência, sem o acesso à informação, não há participação. Ela condiciona fortemente a participação. E, portanto, estas 3 dimensões são também extremamente importantes do ponto de vista do funcionamento democrático. A transparência é um apelo relativamente comum no programa eleitoral do Partido Socialista. Agora, para dia 10 de março, a palavra transparência surge 25 vezes, no da Aliança Democrática 56 vezes. Mas os princípios da administração aberta, esta insistência em vamos ser transparentes, vamos ser mais transparentes, toda a gente vai ser mais transparente do que o governo anterior, não reflete uma atitude coletiva de desconfiança em relação ao Estado, de cinismo em relação à atividade da administração pública? Eu acho que não. Eu acho que aquilo que tenho verificado é que nas últimas décadas a transparência tornou-se numa espécie de moda, não é? Portanto, uma espécie de mito, um conceito transformador, uma espécie de panaceia para todos os problemas. Quando temos problemas complexos que exigem uma resposta complexa, normalmente arranjam-se soluções simples, não é? E a transparência surge muitas vezes exatamente nesta perspectiva de como uma solução fácil e simples para resolver coisas mais
mais complexas, não é? Mas não só em Portugal, não é? Portanto, esta não é uma questão especificamente nossa, surge muitas vezes como algo muito positivo e, portanto, é relativamente comum que se procure utilizar no debate político a transparência ou como instrumento de ataque a alguém dizendo que não é transparente, ou então, enfim, num programa político dizendo que se vai promover a transparência como algo absolutamente transformador. Há inclusivamente aquilo que alguns autores têm chamado que é uma espécie de ideologia da transparência, não é? Ou seja, a transparência aparecendo como panaceia para tudo, não é? E de facto depois demonstra-se que não é exatamente assim, portanto não tem esse efeito, enfim, que não vai tão longe como provavelmente alguém apresenta do ponto de vista das suas expectativas, não é? Portanto, há que olhar para a transparência, enfim, como ela é e com expectativas moderadas do ponto de vista do poder que terá no que diz respeito até ao próprio controle da atividade do Estado, não é? E Gonçalo, precisamente no controle do exercício do poder, que foi a expressão que usou antes. Há algumas semanas entrevistava o vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura, Luís Azevedo Mendes, e perguntava nessa altura sobre a transparência na publicação das decisões judiciais. Os acordos de primeira instância, claramente, não são publicados. E a questão era se havia transparência suficiente no acesso dos cidadãos às decisões da Justiça para conseguirem escrutinar a Justiça. E a posição que ele expressou na altura é que não havia necessidade dos cidadãos terem acesso direto às decisões, porque os jornalistas faziam esse trabalho, conseguiam aceder às decisões quando demonstrassem uma evidência atendível, os tribunais da relação reviam, os próprios inspectores do Conselho Superior de Magistratura reviam. Portanto, porque é que importa aplicar um princípio da administração aberta, se quiser explicar o conceito de administração aberta, com uma dispersão deste dever de vigilância? Porque é que é preciso atomizar este dever de vigilância à totalidade dos cidadãos? Essa questão é uma questão central, Nuno, porque ela está de facto na gênese destas leis de acesso aos documentos administrativos, não é? Nós podemos pensar como é que era feito o controlo do poder antes de nós termos leis de acesso que vieram permitir que qualquer cidadão possa aceder diretamente à informação. Este controle era feito através de outros órgãos do Estado, era fundamentalmente uma responsabilização ou um controle horizontal, eram os vários órgãos do Estado que de facto exerciam este poder de controle relativamente aos restantes. Essa dimensão é uma dimensão importante, não estou a diminuí-la, ela é de facto central também do ponto de vista do controle da atividade. Agora, a grande transformação que as leis de acesso aos documentos administrativos vieram trazer e toda a legislação relativa à transparência do Estado é exatamente a de permitir o controle direto por parte dos cidadãos, e não pode ser de outra forma, quer dizer, não é? Se nós temos uma Constituição que aponta para uma democracia nesta dimensão política que visa promover a participação dos cidadãos, nós não podemos de facto querer que eles participem apenas de forma imediata através dos seus mediadores, não é? Portanto, há que garantir que os cidadãos podem exercer diretamente, para além dos mediadores, continuando a ter mediadores, sejam jornalistas, sejam organizações privadas sem fins lucrativos que também exercem muitas vezes este papel de mediação, mas independentemente de haver mediadores e dos mediadores também poderem exercer o acesso à informação e poderem naturalmente escrutinar, o que é de facto uma transformação muito grande do ponto de vista das leis de acesso aos documentos administrativos, é de facto o permitir o acesso direto por parte dos cidadãos e, portanto, o seu envolvimento direto naquilo que é de facto a gestão da coisa pública e, portanto, participando, conhecendo, questionando a própria comunicação social com aquilo que vai fazendo, etc, e alargando a possibilidade do escrutínio e, no fundo, tornando mais efetivo o escrutínio, não é? E tornando mais alargado o escrutínio daquilo que é a atividade do Estado em geral. Quando eu falo de atividade administrativa, quando falamos de transparência do Estado, estamos aqui a pensar nas várias funções do Estado, não é? Portanto, a função política, legislativa, a função judicial e depois a função administrativa. Quando falamos em leis de acesso aos documentos administrativos, e este relatório é sobre uma lei de acesso aos documentos administrativos, estamos a pensar fundamentalmente na administração pública e no exercício da atividade administrativa, que é uma das dimensões, aliás, eu diria que neste momento é uma das dimensões centrais, não é? Do funcionamento do Estado. Sim, se tornou muito executivo. Não se aplicaria neste caso
caso às decisões dos tribunais. Os tribunais por exemplo, não está abrangido. A lei de acesso aos documentos administrativos não se aplica de facto às decisões judiciais. Embora se aplique aos tribunais, mas no exercício da sua função administrativa. Exatamente. O direito constitucional a ser informado é depois operacionalizado, bastantes anos após ser colocado na Constituição, através da lei de acesso a documentos administrativos, que garante que podemos pedir, sem ter que enunciar uma razão para, na maior parte dos documentos, precisamente documentos já existentes. Mas o que é um documento administrativo? Muito bem. O conceito, nós temos, só fazer aqui um brevíssimo enquadramento, nós temos a primeira lei de acesso aos documentos administrativos é de 1993, não é? Esta lei foi substituída por uma segunda lei de acesso em 2007 e temos agora uma terceira, que é a lei que está em vigor, uma terceira lei de acesso que é de 2016. Desde 1993 que a noção ou o conceito de documento administrativo é, enfim, mais ou menos o mesmo e aponta neste sentido. Toda a informação, todos os documentos em posse da administração pública, por princípio, são documentos administrativos. Portanto, a definição é esta. Toda a informação ou todos os documentos em posse da administração pública, ou melhor dizendo, não da administração pública, porque a administração pública é um conceito mais restrito, neste momento é de todas as entidades elencadas pela própria lei. Algumas não integram a administração pública em sentido formal, portanto vai-se para além da administração pública. Todos os documentos em posse das entidades, em princípio, são documentos administrativos. Tudo. Toda a informação detida pela administração pública é este manancial absolutamente extraordinário. Depois a lei tem exceções, diz, bom, isto não é, por exemplo, um esboço. Quando eu sou jurista, não é? Quando estou a elaborar um parecer sobre uma determinada matéria, posso perfeitamente fazer um esboço daquilo que pretendo fazer. É evidente que este esboço que eu faço, até manuscrito, etc., isto não é um documento administrativo porque é um esboço. A própria lei exclui este tipo de elementos ou este tipo de documentos do conceito de documento administrativo. Agora, tudo o resto, tudo o que são documentos oficiais, são documentos administrativos, logo sujeitos àquilo que o Nuno dizia, que é logo sujeitos ao princípio geral que está previsto na lei, que é o da liberdade de acesso. Ou seja, o de que qualquer cidadão, sem ter que explicar, sem ter que fundamentar porque é que quer aceder à informação, tem o direito, não é a prerrogativa. A administração não tem depois o poder de dar ou não dar, se lhe apetecer dar ou não dar, não. Tem o direito de aceder a todo esse manancial, a toda essa informação em posse da administração pública, das entidades sujeitas à LADA. E se a administração não o fizer, o cidadão tem um conjunto de garantias que pode efetivamente exercer para obrigar a administração a facultar-lhe o acesso a essa mesma informação. Este é o princípio geral. Depois a lei prevê um conjunto de exceções, ou seja, prevê para salvaguardar outros bens fundamentais, não é? O Nuno estava, enfim, referir-se à Constituição. A Constituição de facto prevê... A própria Constituição tem algumas exceções. Exatamente. E devemos ir a algumas delas especificamente. Okay, muito bem. Como por exemplo os dados pessoais, não é? Que é aquela que, enfim, tem sido a mais significativa usada, e muitas vezes usada indevidamente para condicionar a transparência e o acesso aos documentos. Por exemplo, eu queria ir daqui a pouco. Mas estava antes, em termos de enquadramento, qual é que é a diferença entre termos uma lei de acesso à informação e uma lei de acesso a documentos? Uhum. Em rigor, a diferença está a nossa lei assenta num princípio que é o cidadão tem direito de aceder ao que já existe, portanto aos documentos que já estão produzidos, não é? E portanto a administração não está vinculada ou obrigada a produzir elementos de informação, como por exemplo compilar informação, etc, para satisfazer o direito de acesso. Portanto, o princípio é aceder ao que já existe, não é? Procura-se criar aqui algum equilíbrio. A administração já enfim, tem a sua função central e, portanto, depois tem um conjunto de tarefas para poder concretizar a sua função e a sua missão central e, portanto, a verdade é que o acesso aos documentos também implica um conjunto de tarefas por parte da administração e, portanto, procura-se, enfim, trazer aqui algum equilíbrio, não é? Agora, aquilo que tem vindo a acontecer no plano, sobretudo no plano internacional, é o rasgar este princípio do acesso aos documentos já produzidos e já existentes para se começar a fazer um caminho em que a administração tem, para além de facultar o acesso aos documentos que já possui, tem que também juntar e compilar informação para satisfazer o direito de acesso dos cidadãos na medida em que essa informação seja de facto relevante do ponto de vista do escrutínio da sua atividade, não é? No estudo que coordenamos,
Helena sugerem, aliás, que a LADA passa a estabelecer o dever da administração, compilar e disponibilizar determinados tipos de dados essenciais ao escrutínio da atividade administrativa. Que tipos de dados é que seriam estes? Fundamentalmente dados de síntese sobre a sua própria atividade. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que as entidades disponibilizam. Quando falamos de transparência, há aqui uma tentação que é quanto mais informação, mais transparência. E aquilo a que me fui apercebendo ao longo desta investigação é que o excesso de informação não é transparência, é ruído, não é? E portanto o cidadão, quando pretende aceder à informação e ela é divulgada, sobretudo através dos websites, etc., tem necessidade de aceder à informação que é informação relevante para o escrutínio, não é? E não perder-se num mar de informação. Ora, há uma prática, e isso foi possível verificar neste estudo, há uma prática. As entidades não estão a cumprir os seus deveres de divulgação de informação. Esta é uma conclusão do estudo. Portanto, nesta dimensão da transparência que é da divulgação ativa, as entidades que nós tivemos a estudar, de facto, estão muito aquém de cumprir os deveres. Mas há uma parte daquilo que são os seus deveres de divulgação ativa que até cumprem, que é a disponibilização dos documentos de gestão. Relatório e contas, planos de atividades, os orçamentos, etc. Agora, quando nós aqui se remete para a divulgação de informação, é a prática que é muito comum, nos websites que nós analisamos, é de facto a disponibilização da informação em bloco. E, portanto, se alguém quiser saber alguma informação específica sobre a atividade daquela entidade, até do ponto de vista comparativo, e perceber qual foi a evolução ao longo dos últimos 5 anos ou 6 anos, tem que andar a fazer uma pesquisa por não sei quantos relatórios. E, portanto, isto é informação que para a entidade é muito fácil de compilar e de tratar e, portanto, o que se sugere é que, de facto, todas as entidades tenham elementos de natureza estatística que permitam facilmente a qualquer cidadão perceber e fazer um escrutínio dos resultados, dos principais resultados daquilo que é da sua atividade. Cria em base de dados. E é um primeiro passo, Nuno. Portanto, isto aqui seria um primeiro passo. Mas a administração tem capacidade para responder a isso? Porque quando partimos do ponto de, neste momento, a administração já não tem os recursos alocados suficientes para responder, e vamos entrar nas LADAs e em questões específicas de prazo e por aí fora daqui a pouco, mas não tem neste momento várias vezes os recursos humanos alocados, a capacidade arquivística, o que seja, para corresponder às exigências atuais, tem para fazer estudos estatísticos sobre si próprios, construir bases de dados, colocá-las nos sites que muitas vezes até não tem capacidade para ter lá um Excel embedded, por exemplo. Sim. Eu considero que sim. Há aqui só explicar esta noção, porque ela é central do ponto de vista da construção da nossa lei de acesso. A nossa lei de acesso, para além da regulação dos direitos e dos deveres, quer das entidades sujeitas à lei, quer dos cidadãos, ela prevê 2 figuras institucionais que têm o papel de zelar pelo cumprimento da lei. E isto é, de facto, um aspecto central do ponto de vista da eficácia da própria lei. Um deles é a CADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que é uma entidade independente, que tem uma série de competências centrais, e depois poderei, falar um bocadinho mais sobre isso. Depois, não é? E a segunda figura é a figura do responsável pelo acesso à informação. Uma figura relativamente desconhecida. Está na lei desde 93. Está na lei desde 93, mas é uma figura relativamente desconhecida. Aliás, uma das perguntas que fazíamos aos beneficiários da lei era se conheciam este dever de designar um RAI, e praticamente metade aquilo que informou foi que não conhecia, não sabia que as entidades tinham que designar um RAI, e a verdade é que não designam. Nós temos mais de 5.000 entidades sujeitas à lei de acesso em Portugal, e no final de 2023 havia 273 RAI indicados. E os RAI têm um papel central, absolutamente central, em resposta àquilo que me estava a colocar, que é do ponto de vista da eficiência, não é? De facto, a transparência pode ser um encargo brutal nos serviços da administração pública. Se nós pensarmos, entrou um pedido de acesso, eu tenho dúvidas, tenho que pedir um parecer jurídico para saber se faculto ou se não faculto o acesso. Depois tenho que ir à procura da informação. Depois tenho que expurgar a informação que seja reservada. Bom, se eu não tiver alguém que seja especialista nesta matéria, isto pode ser efetivamente particularmente pesado. Que realmente processa os pedidos de acesso à informação
informação, garanta que se cumpre, saiba a lei. Tudo isso. Se eu tiver um responsável pelo acesso, ele é um especialista que vai acompanhar todos estes pedidos, que conhece, que sabe, que responde imediatamente, evitará muitas coisas e será alguém que poderá facilmente, aliás, essa é uma responsabilidade que a própria lei atribui ao RAI, ao responsável pelo acesso à informação, que é disponibilizar a informação no website. Portanto, competir-lhe a ele fazer a compilação da informação relevante do ponto de vista de escrutínio e garantir o cumprimento da lei desse ponto de vista. E porquê é que a vastíssima maioria da administração pública não cumpre esta obrigação? Eu diria que por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, é curioso porque passado poucos anos da entrada em vigor da primeira LADA, que é de 93, foi feito um estudo pela CADA e uma das principais conclusões é que ninguém conhecia a lei, não é? Portanto, no ano 2000 foi feito um estudo, mesmo junto à administração pública, não estamos a falar dos cidadãos, estamos a falar da administração pública, e a maior parte dos serviços não sabia que existia uma lei. Portanto, não sabia que existia uma lei, não conhecia o teor da própria lei. Portanto, havia ali um enorme desconhecimento. Quando partimos para este estudo, partimos do pressuposto que, passado estes anos todos, a realidade seria completamente diferente. Mas aquilo que verificamos é que ainda há um desconhecimento significativo da própria lei, não é? Portanto, há muitos serviços da administração pública e muitos trabalhadores da administração pública que não conhecem a lei. Este é um elemento. Um segundo elemento tem que ver com a confusão que ainda se faz hoje entre o responsável pelo acesso à informação e o encarregado de proteção de dados, não é? Portanto, fruto de toda a legislação sobre proteção de dados, existe uma obrigatoriedade de designação de um responsável pelo acesso à informação, um encarregado de proteção de dados, e, portanto, a maior parte das entidades acabou por designar o encarregado de proteção de dados. E quando a pessoa que zela por garantir esses direitos de privacidade, a proteção de dados. E quando se, em alguns serviços, quando se questiona porque é que não têm RAI, muitas vezes a questão que vem é: mas porque é que eu tenho que ter um RAI se eu já tenho um encarregado de proteção de dados? O que é que me acrescenta ter um responsável pelo acesso à informação se eu já tenho alguém que Portanto, há alguma confusão entre os papéis e a função do encarregado de proteção de dados e do responsável pelo acesso à informação. Em algumas entidades acontece nomearem a mesma pessoa para as duas pessoas. Exatamente. Em algumas entidades acontece exatamente isso, embora haja uma orientação da Comissão Nacional de Proteção de Dados que aconselha que não seja a mesma pessoa. Finalmente, a última razão que deixei para o fim e que me parece ser determinante, e o estudo aponta, e uma das recomendações do estudo é que se altere esta situação, que é: este é um dever. A Lei de Acesso aos Documentos Administrativos prevê um conjunto de deveres para as entidades públicas sem sanção. Portanto, o pressuposto é este: é haver um conjunto de deveres sem prever a existência de sanções no caso de incumprimento desses mesmos deveres. Bom, e neste caso acontece exatamente isso. Portanto, não há nenhuma sanção para as entidades que não designem o responsável pelo acesso à informação. E uma das recomendações deste estudo, eu diria uma das recomendações centrais deste estudo, é quebrar-se esta lógica da LADA nesta dimensão e assumir em relação aos responsáveis pelo acesso à informação a aplicação de uma sanção nas situações em que ele não seja designado. E isto porquê? Porque é que se quebra esta lógica da própria lei? Porque o responsável pelo acesso à informação, para além daquele papel fundamental que falei há pouco, garantir uma maior eficiência, uma resposta mais rápida, etc., ele pode ter aqui um papel central para se criar uma verdadeira cultura de transparência na administração pública que nós não temos neste momento, não é? E, portanto, o RAI é uma figura central, e uma das principais conclusões do estudo é que a lei não tem sido cumprida nessa dimensão e que era fundamental criar todas as condições para que ela fosse efetivamente cumprida. E já agora fechávamos a questão dos responsáveis de acesso à informação, e a seguir vamos falar do lado sancionatório, não só em relação aos RAI, mas de forma mais vasta. Mas quando uma entidade tem um responsável de acesso à informação, quando nomeia um responsável de acesso à informação, aumenta o cumprimento da LADA? Sim. Sim, é muito curioso, essa questão é muito interessante, porque na divulgação ativa a LADA aponta para que a transparência seja construída por duas vias fundamentais: a transparência passiva, ou seja, o acesso a pedido do cidadão através de um requerimento dirigido à administração pública, e a transparência ativa ou a divulgação ativa, que é a transparência construída a partir da disponibilização de forma proativa da informação nos websites das várias entidades sujeitas à lei. Bom,
quando nós estudamos, e fizemos este cruzamento, quando estudamos um conjunto de entidades e fizemos uma análise sobre a disponibilização de informação nos respectivos websites, para perceber se estavam ou não estavam a cumprir os deveres que estão previstos na lei, aquilo que verificámos é que a maior parte delas não estava a cumprir o que está previsto na lei. Esta foi uma primeira conclusão. A segunda conclusão foi aquelas que tinham RAI tinham um nível de cumprimento superior àquelas que não tinham RAI. E, portanto, na divulgação ativa foi muito evidente o impacto da existência dos RAI. De facto, conduz efetivamente a um cumprimento da lei. E a perspectiva que tenho é de que também na dimensão da transparência passiva ele tem um papel fundamental. Há aqui na transparência passiva, ou seja, no acesso a pedido, os RAI têm assumido aqui os vários RAI que existem. Nós fizemos no âmbito da avaliação um focus group com RAI, para ouvir exatamente, enfim, o que sentiam eles próprios também no exercício das suas funções. E aquilo que percebemos é que o RAI pode assumir aqui um de dois papéis no âmbito da transparência passiva. Ou concentra todos os pedidos de acesso, portanto são-lhe todos canalizados, ele faz uma triagem e uma primeira leitura e depois faz todo o acompanhamento da resposta aos pedidos de acesso. Isto acontece em algumas áreas, sobretudo na área hospitalar, os RAI associados a hospitais. Mas aquele que é o modelo dominante é um RAI que está disponível no âmbito da transparência passiva para ajudar a resolver as situações mais duvidosas e mais complexas, não é? Ou seja, é alguém que dá a conhecer a lei, é alguém que dá formação aos funcionários que têm que trabalhar especificamente com esta matéria e é alguém que depois acompanha nas situações mais duvidosas, não é? Dispensando, por exemplo, ter que se elaborar um parecer jurídico para cada situação e às vezes situações que não levantam dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, ele tem aqui um papel também de grande eficiência, ou de melhorar a eficiência na resposta a este tipo de pedidos e a rapidez. Já agora, dizer isto, uma das conclusões do estudo também foi a de que os serviços da administração pública têm uma enorme dificuldade em cumprir os prazos de resposta que estão previstos na lei. A LADA prevê um prazo de 10 dias úteis para as respostas iniciais, que pode ser estendido para 2 meses em casos mais complexos, excepcionais. Eu tinha a pergunta: sim, alguém cumpre este prazo? Há quem cumpra este prazo, mas a maioria das entidades não consegue de facto cumprir este prazo. Eu parece-me que o problema não está no prazo, não está claramente no prazo e na questão do prazo. Poder-se está, dizer, aliás, em linha com o prazo que se aplica para fazer um pedido à Comissão Europeia. Exatamente. O problema não está no prazo, o problema é um problema de gestão e de organização interna. E o que me parece é que, havendo na entidade um RAI que tenha aqui um papel fundamental do ponto de vista da organização, da gestão destes pedidos e na resposta a estes pedidos, a percentagem de casos em que se cumpre o prazo vai ser completamente diferente. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. E, portanto, tudo isto que estou a dizer é de facto para reforçar a centralidade e a importância da designação do RAI, que é uma figura que de facto está prevista na lei e durante muito tempo foi completamente esquecida. Agora não está esquecida, mas estamos ainda muitíssimo aquém. Como disse há pouco, mais de 5.000 entidades, 263 têm RAI. Portanto, é desta realidade que estamos a falar. Muito curto. A LADA explicita que a administração pública não tem o dever de criar ou adaptar documentos para satisfazer o pedido, nem a obrigação de fornecer extratos de documentos, caso isso envolva um esforço desproporcionado que ultrapassa a simples manipulação dos mesmos. Como é que se define um esforço desproporcionado? Isso tem que ser avaliado caso a caso, não é? Portanto, não é possível, enfim, generalizar e criar aqui uma generalização que possa ser aplicável a todas as situações. Mas o que está aqui em causa não era aquilo que dizia há pouco, ou seja, o legislador procurou fazer esta ponderação a priori acerca do esforço que implica para a administração pública, que tem a sua missão, que implica a satisfação dos pedidos de acesso, não é? Portanto, procurar criar aqui algum equilíbrio, garantindo a transparência, garantindo o acesso à informação, mas não sobrecarregando a administração a tal ponto de esta ficar completamente incapacitada de cumprir a sua própria missão para poder responder aos pedidos de acesso. Isto que estou a falar, já agora trazer aqui algumas realidades. Uma das entrevistas que fiz no âmbito do estudo foi um alto dirigente da administração pública que me falava exatamente nisso. Quando lhe perguntava, mas quais são as principais dificuldades que tem do ponto de vista da satisfação e tal, a resposta que vinha é: eu tenho poucos recursos.
tenho muito poucos recursos, tenho muitas tarefas, muito trabalho e, de facto, isto faz com que os pedidos de acesso aos documentos, sobretudo quando são muitos pedidos de acesso, para nós sejam um peso. Mas como é que se põe o limite entre o que é falta de recursos e o que é má vontade? Sim. E falta de priorização quando se alocam os recursos para responder ao que é uma obrigação legal? Não, uma coisa que eu posso dizer já que a falta de recursos não é razão para não satisfazer o direito de acesso e, portanto, não é razão para dizer que o pedido é desproporcional, não tem que ver com isso. Mas vamos ver um exemplo, Nuno. Eu posso chegar a uma Câmara Municipal e dizer: eu quero aceder a todos os documentos que vocês têm. Posso fazer um pedido desta natureza, não é? Este pedido é um pedido desproporcional, é um pedido absolutamente... é óbvio, vamos lá ver, é óbvio que ele não tem... Estamos a falar de uma entidade com uma dimensão enorme, com um arquivo gigantesco de muitos anos, quer dizer... E, portanto, mas aqui a própria lei aponta, e a CADA tem vindo a dizê-lo, aponta... não para se utilizar o argumento da desproporcionalidade para pura e simplesmente recusar o acesso, mas através do diálogo com o requerente procurar conduzir este pedido para a razoabilidade que é necessária. Mesmo um pedido muito grande, Nuno, às vezes pode acontecer, eu preciso aceder, eu estou a fazer uma investigação jornalística, por exemplo, e preciso aceder a todos os processos de uma determinada área, e de facto estamos a falar de uma massa documental tremenda. Pode não ser possível aceder a tudo ao mesmo tempo, mas determinar um acesso faseado que permita que, de forma faseada, o requerente consiga aceder a toda a informação a que pretende aceder. Mas a lei prevê claramente, primeiro um dever de obrigação, de colaboração com os particulares e depois, no caso, por exemplo, de pedidos excessivamente vagos, que se tenha 5 dias úteis para pedir que se especifique o pedido. Mas, enfim, ainda talvez 3 semanas ou 4 semanas tive um parecer da CADA sobre um caso que fiz um pedido, neste caso a Direção-Geral de Restrições e Serviços Prisionais, e que escolheu não responder porque achou o pedido vago demais. Ou seja, a opção nem foi recusar, foi não dar nenhuma resposta, nem para justificar, nem para dizer que não, por ser demasiado vago, não é? Depois responderam à CADA, naturalmente, por obrigação, durante o pedido de parecer. A minha questão é se colocarmos a lei à volta de, em alguns pontos, à volta de termos algo vagos, como a colaboração, o esforço desproporcionado, de definição difícil e de avaliação muito subjetiva, dependendo do serviço em que está, de quem é que está a lidar e da disposição que tem para lidar com isto. Não remete a certo ponto o cumprimento da LADA para um campo de plano de intenções, em que se conseguimos manter uma boa relação pessoal com aquele serviço, conseguimos aceder a documentos e faz mais um esforço maior e há uma disposição para colocar recursos humanos a fazer aquilo durante algum tempo. E se não, seja por não nos conhecerem, seja por sermos mais inconvenientes, deixa de haver esse interesse na colaboração. Aqui eu penso que o problema fica de alguma forma condicionado pela intervenção da própria CADA, ou seja, a CADA consegue fazer aqui um despiste das situações em que o argumento que é apresentado é apenas um argumento para denegar o acesso e, portanto, não facultar o acesso, das situações em que há efetivamente um pedido que pode ser complicado do ponto de vista da sua satisfação. E, portanto, a própria CADA, no âmbito da queixa apresentada pelo particular, tem tido uma intervenção que me parece que, na grande maioria dos casos, resolve efetivamente o problema, não é? E, portanto, consegue ultrapassar o problema. Eu diria, sim, há aí uma margem de subjetividade grande que leva a que, por vezes, possa ser um argumento utilizado para bloquear ou criar uma barreira do ponto de vista do acesso. Mas eu, apesar disso, sinto que a maior barreira que existe e o argumento que é utilizado mais vezes para condicionar o acesso não é tanto esse, o da desproporcionalidade ou da dimensão do pedido ou da grande dificuldade em obter a informação, mas é claramente a questão da proteção dos dados pessoais. Portanto, esse é o argumento que é utilizado muitas vezes para não facultar o acesso aos documentos. Daqui a pouco discutimos a definição de documento nominativo. Já tocámos um pouco aqui na transparência ativa e passiva, na exposição de motivos da lei de 2016, no projeto de lei do Governo, refere-se que a promoção da participação pública depende, citando,
mais do que de uma intervenção legislativa, de uma efetiva mudança de paradigma e de postura política. É preciso comprometer-se com a divulgação ativa de informação e não apenas com a disponibilização reativa de dados e documentos. Já me disse há pouco que as entidades não estão a cumprir largamente os deveres da obrigação de divulgação ativa. E porquê que não tivemos uma transição, uma efetiva mudança de paradigma, como se escrevia aqui, de uma postura de transparência passiva, que a 7 pontos já existe, para uma postura de transparência ativa? Eu diria por várias razões. A primeira delas, o pecado original está na própria lei, não é? Porque há essa declaração programática enfim, nos trabalhos preparatórios e naquilo que era a intenção do legislador quando preparou esta revisão do regime, mas a verdade é que se nós olharmos para os deveres de divulgação ativa, que estão nos artigos 10º e 11º da lei, e que dizem quais são os documentos que é necessário divulgar, estamos no mínimo dos mínimos, não é? Portanto, isto não bate certo com a intenção de mudar de paradigma ou mudar de modelo. Não, para mudar de modelo era preciso ser muito mais ambicioso do que aquilo que se foi. Foi-se muitíssimo pouco ambicioso na própria lei. Por outro lado, como nós não temos responsáveis pelo acesso à informação, que no fundo, no quadro e no desenho da lei, é quem tem a responsabilidade de garantir o cumprimento deste dever, o que acontece é que ele não é cumprido. E uma das conclusões é exatamente esse. Portanto, os deveres que estão previstos na lei são muitíssimo limitados e mesmo esses deveres que são limitados não estão a ser cumpridos. Este é um aspecto. Outra dimensão que nós verificamos na avaliação e que é curiosa, é muito curiosa, tem que ver com as competências da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. A lei prevê uma série de competências específicas da CADA no que diz respeito à avaliação e monitorização do cumprimento da lei em matéria de reutilização. Tem que fazer uma série de relatórios de avaliação, que é uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. A verdade é que no que diz respeito à transparência e ao acesso aos documentos não tem competências de monitorização e de avaliação. Portanto, estes 3 aspectos são fundamentais para se garantir esta transição de modelo. O reforço dos deveres, portanto, mais deveres de divulgação ativa da informação, a existência de RAIs e uma sanção no caso de não serem designados RAIs e a atribuição à CADA de, enfim, uma competência de acompanhamento, monitorização, avaliação, eu diria, se calhar valorização de boas práticas, etc, etc, influenciando e ajudando ao cumprimento da lei nesta dimensão. Portanto, essa intenção do legislador manifestamente não foi cumprida. Não. E ela é muito importante. Aliás, uma das principais conclusões do estudo é que nós precisávamos mesmo de fazer essa transição. No seu livro Nova Lei de Acesso a Documentos Administrativos, elenca 4 fases para essa transição da transparência passiva para a ativa. A primeira, a disponibilização dos documentos de gestão, que é algo que já temos em parte. Na segunda, de todos os atos administrativos, regulamentos e contratos. Na terceira, dos processos que estão na base da atividade de administração. E na quarta, a desmaterialização dos documentos. Em que fase estamos e como é que chegamos à quarta fase? Estamos no princípio dos princípios, não é? Portanto, estamos claramente na fase em que, e na avaliação isso foi visível, em que e isto já é uma evolução positiva, já muitos serviços sujeitos à lei divulgam os seus principais instrumentos de gestão, não é? Estamos a falar do relatório do plano de atividades e orçamento, do relatório de atividades, do balanço social, enfim, alguns elementos do ponto de vista da gestão são relevantes, não é? E, portanto, mas são documentos que produzem no quadro da sua atividade normal e, portanto, eu diria que, do ponto de vista do escrutínio da atividade administrativa, permite naturalmente ter uma visão global, mas é manifestamente insuficiente. E, portanto, eu diria que estamos ainda a procurar cumprir o primeiro passo, sendo que há entidades que nem este primeiro passo estão a cumprir neste momento, mas estamos muito no princípio, não é? Portanto, estamos muito a dar este primeiro passo. Nós perguntávamos no inquérito que fizemos aos beneficiários da lei, perguntávamos exatamente qual era a percepção que tinham sobre a divulgação ativa, qual era a sua opinião, se estavam satisfeitos ou não estavam satisfeitos. E, de facto, a esmagadora maioria está totalmente insatisfeito com a informação disponibilizada. 75% dizia estar pouco ou nada satisfeito. Pouco ou nada satisfeito. E, ao mesmo tempo, perguntávamos que tipo de informação é que gostariam que fosse disponibilizada. E, de facto, a informação que gostariam que fosse disponibilizada tem a ver com a contratação pública, os contratos celebrados
pela administração, os regulamentos que existem, as decisões que são tomadas. Curiosamente, muito mais do que a informação sobre o processo que levou à tomada da decisão, aquilo que os beneficiários querem é conhecer a decisão, não é? Saber exatamente quais são as decisões que foram tomadas, etc, etc. Se nós olharmos para este manancial de decisões que vão sendo tomadas, etc, etc, estamos claramente distantes. Embora haja boas práticas, ou seja, não queria, enfim, criar aqui É evidente que o plano global é este, mas aquilo que se foi verificando é que existem situações em que já alguns serviços da administração pública têm vindo a pôr em prática boas práticas do ponto de vista da transparência, não é? Por exemplo, como é que eu dou a conhecer as decisões que tomo? Em entidades públicas que têm órgãos colegiais, isto muitas vezes é feito disponibilizando as atas desses órgãos colegiais, não é? Por exemplo, isso acontece muito ao nível das autarquias. Os municípios cada vez mais disponibilizam e tornam públicas as atas relativamente aos seus órgãos colegiais, portanto, quer em relação à Câmara Municipal, quer em relação à Assembleia Municipal. E, portanto, isto está a abrir e vai abrindo naturalmente e permite o acesso não só às decisões tomadas, mas também àquilo que se lá discutiu. Qual é o problema que tem? É que a maior parte das decisões nos municípios estão delegadas no Presidente da Câmara. Portanto, é o Presidente da Câmara que toma as decisões e, portanto, parte substancial da atividade fica fora desta divulgação ativa e deste quadro da divulgação ativa. É muito notória a diferença entre fazer um pedido de acesso a documentos à Comissão Europeia, por exemplo, ou ao Governo português. A Comissão responde em 10 dias, nunca me falharam um prazo, por e-mail e por carta, por mais que se insistem que não mandem por papel. Rasura a informação que houver a rasurar, às vezes de forma mais extensa, outras vezes menos, mas nunca é uma limitação a quantidade de informação que tem que rasurar, e trata sempre o assunto como uma questão meramente burocrática. Pela nossa experiência, por outro lado, é muito frequente assessorias de imprensa, em particular da administração central e da autárquica, não cumprirem qualquer prazo de resposta, ignorarem absolutamente pedidos e procurarem providenciar informação tratada e comentada em vez dos documentos originais e de dados não tratados. Frequentemente pedem também uma justificação para porque queremos aceder a documentos. Para além das questões da quantidade de recursos e do conhecimento da LADA, a administração pública está culturalmente disposta a cumprir a lei de acesso a documentos administrativos? Esse é um dos problemas. Aquilo que se pretendia, aquilo que o legislador, logo desde a primeira lei, pretendia, ao criar duas figuras, não se limitou a regular o direito, como eu dizia há pouco. Portanto, ao criar duas figuras com um papel central na promoção e no zelar pelo cumprimento da própria lei, era precisamente criar essa cultura de transparência, não é? Ou seja, haver uma transformação cultural, haver uma transformação na organização que levasse a que a transparência fosse uma coisa natural. Ou seja, fosse uma coisa que acontecesse, como acontece como a descrição da União Europeia, exatamente isso, uma coisa absolutamente natural. Portanto, a informação que existe não é propriedade de quem exerce um determinado cargo na administração, e, portanto, deve ser disponibilizada com a maior naturalidade e naturalmente salvaguardando a proteção de outros direitos fundamentais que poderão eventualmente estar ali em causa. A verdade é que isso não aconteceu. Portanto, nós não conseguimos, ao longo destes 30 anos de lei de acesso aos documentos administrativos, fazer essa transformação cultural que estava subjacente àquilo que era a ideia do legislador desde o início. Se nós olharmos para os trabalhos preparatórios da lei de 93, isso era dito expressamente nos vários projetos que foram sendo apresentados, era transformar a cultura da administração pública, e isso não aconteceu. E não aconteceu fundamentalmente porque esta dimensão, porque a lei está coxa, não é? Portanto, a lei tem duas pernas. Uma perna é a CAD, outra perna são os responsáveis pelo acesso à informação. Nós não tendo responsáveis pelo acesso à informação, a lei está coxa e, portanto, não conseguiu efetivamente... dentro da administração. Exatamente. Alguém que está dentro e que ajuda a transformar dentro da administração. Proposição, nos últimos meses, usando um exemplo concreto, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais passou a responder aos pedidos de acesso a documentos que lhes enviamos como fumaça, escrevendo, e cito: manifesta-se estranheza pelo facto de todas as respostas que esta Direção-Geral tem vindo a dar a pedidos deste órgão de comunicação social suscitarem pedidos de verificação documental do que foi transmitido num procedimento que nem a generalidade dos organismos nacionais e internacionais com competências inspectivas têm no exercício do seu trabalho inspectivo. Porquê é que os serviços públicos tratam pedidos de informação como questões pessoais, ofendendo-se quase quando se pede um documento? Eu acho que tem que ver, Nuno, com esta questão que falávamos há pouco da transparência, da cultura de transparência, não é?
nós continuamos a ter essa postura, e essa resposta está muito em linha com aquilo que acontece na generalidade dos serviços da administração quando alguém chega e solicita o acesso aos documentos. Qual é a primeira pergunta que se faz quando alguém solicita a LADA? No artigo 5º, o princípio geral é: todos os cidadãos têm direito a aceder a toda a informação sem necessidade de explicar porque é que querem aceder àquela informação, sem necessidade de fundamentar. Bom, é um princípio geral. Mas a primeira pergunta que se faz quando alguém solicita o acesso a um documento é: para quê? Para que é que você quer este documento, não é? Portanto, este princípio é um princípio que ainda não faz parte daquilo que é de facto a cultura da própria administração e no funcionamento da própria administração. E isto depois é um bloqueio, cria aqui de facto um bloqueio do ponto de vista do cumprimento da lei, sem dúvida nenhuma. No ano passado pedi à Câmara Municipal de Lisboa um mapa que tinha servido de base à criação do programa BIP-ZIP. Os serviços de autarquia reconheceram que havia acesso ao documento, mantiveram-se em contacto durante várias semanas para dar nota de que o iam enviar, acabaram por assumir ao fim de vários meses que tinham perdido o documento. Estava aparentemente na caixa de e-mail de uma ex-funcionária, que entretanto já foi apagado o e-mail, por isso não existe o material preparatório da criação das BIP-ZIP. É possível aplicar a LADA, mesmo quando as instituições estão dispostas a aplicar a LADA, sem que cumpram antes boas práticas arquivísticas e mantenham índices de documentos? Esse aspecto é muito importante. Como eu dizia há pouco, há aqui um conjunto de infraestruturas ou pressupostos fundamentais para garantir a transparência. Ponto número 1, excesso de transparência, excesso de informação, e aqui falando sobretudo na dimensão da transparência ativa. Se nós utilizarmos esta dimensão da divulgação ativa para colocar 1 milhão de documentos no website, tudo ao molho, não é? Sem qualquer estrutura, sem qualquer lógica do ponto de vista organizativo, etc. Este 1 milhão de documentos, eu posso colocar toda a minha documentação no website, sou responsável por um determinado organismo, estou num determinado cargo, posso colocar toda a informação que tenho e colocá-la de forma a que ela seja completamente inacessível. Ou seja, quando alguém quer encontrar, é mais ou menos como encontrar uma agulha num palheiro, não é? Posso fazer isso. Isto é ruído, isto não é transparência. Do ponto de vista interno, do ponto de vista da transparência passiva, um dos pressupostos fundamentais é o arquivo e uma boa gestão de arquivos. Porque o que pode acontecer muitas vezes, isto tem que ver com os prazos que falámos há pouco, se não houver uma boa gestão de arquivos, eu não consigo encontrar o documento. Não consigo encontrar o documento. E isto pode não ser uma desculpa para não facultar, pode ser uma coisa verdadeiramente real, que é: eu quero aceder a um documento, mas a desorganização é tal que eu não consigo encontrá-lo, não consigo efetivamente encontrá-lo. E isto bloqueia, naturalmente, a questão do acesso. Portanto, este é um dos pressupostos absolutamente fundamentais e centrais, e o estudo veio demonstrá-lo também, para garantir a satisfação do direito de acesso. Um cidadão, ou um jornalista, que é também um cidadão, pode apresentar uma queixa à CADA cada vez que uma entidade recusa um pedido de acesso à informação. A CADA emite depois um parecer avaliando se há direito de acesso, mas a posição transmitida pela CADA não é vinculativa. A entidade requerida é que decide nos 10 dias úteis seguintes a receber a posição da CADA se dá ou não seguimento e o que é que disponibiliza. Apesar de não ser vinculativa, em 2022, 85% dos pareceres da CADA foram seguidos, dos pareceres favoráveis ao acesso, que foram mais ou menos 86% de todos os pareceres emitidos nesse ano. É sinal aqui sim de que a maior parte das violações à LADA acontecem por desconhecimento dos direitos de acesso, ou seja, quando sabem que há acesso a documentos, estão dispostos, na verdade, a fornecer. Sim. Uma das conclusões do estudo foi o de que, com a intervenção da CADA, na generalidade das situações, o acesso acaba por ser disponibilizado. Portanto, a CADA tem uma intervenção particularmente eficaz do ponto de vista da resolução dos conflitos existentes entre a administração e os particulares. Para além dessa dimensão que trouxe, que é o seguimento ou não, o acolhimento ou não dos pareceres da CADA, e essa dimensão é muito importante do ponto de vista da eficácia, outra das conclusões a que se chegou é que em 1/3 das queixas que são apresentadas à CADA, 1/3 das queixas apresentadas são resolvidas logo numa fase inicial instrutória. O que é que a CADA faz quando recebe uma queixa? Notifica a entidade requerida para se pronunciar sobre a queixa.
Em 1/3 das situações, a resposta da entidade requerida é já facultamos o acesso, não é? Ou vamos facultar o acesso, ou imediatamente se desbloqueia. Ou seja, o grande problema, o problema central, é o do incumprimento dos prazos de resposta. Portanto, como não se cumpre o prazo de resposta, é apresentada uma queixa e a entidade, confrontada com a notificação da CADA, acaba por fazer um esforço e acaba por disponibilizar a informação e, portanto, nem precisa de ir para parecer. Portanto, 1/3 dos casos é resolvido. Nem sempre eu tive mãos cheias de casos em que precisamente, e muitos deles com a Polícia de Segurança Pública, havia uma violação dos prazos de resposta, havia uma queixa à CADA, respondiam à CADA que iriam naturalmente responder, depois não possível, e depois não facultavam durante meses e meses, e era preciso depois pedir aí sim uma pronúncia da CADA posteriormente para haver uma posição. Nós, de qualquer maneira, a CADA não manobra dilatória. Sim, pode acontecer também, em algumas situações pode isso acontecer, não é? Ou seja, utilizar-se o argumento de que vamos dar, e depois isso nunca mais acontecer e de facto acabar por arrastar-se no tempo. De qualquer maneira, o princípio é o de que a CADA não arquiva o processo sem notificar previamente o queixoso, não é? Portanto, normalmente o que faz é remete-lhe a resposta da entidade requerida. A entidade requerida diz: eu já facultei o documento. Mas não se arquiva imediatamente o processo. O processo é notificado ao queixoso e o queixoso depois pode vir dizer: não, mas olha, facultaram, mas não facultaram tudo, falta um elemento. E então aí o processo avança naturalmente para a emissão de parecer. Em 2022 a CADA recebeu perto de 1.200 queixas por denegação total ou parcial de acesso. É o número mais alto de sempre. É o dobro do valor de há uma década. Isto é a ponta de um iceberg. Qual é que é a percentagem de violações à LADA que acha que chegam à CADA? A percepção que temos é que a maior parte dos cidadãos ainda não conhece, até vou alargar, a maior parte dos cidadãos e a maior parte dos jornalistas não conhece de facto a fundo os direitos que possuem do ponto de vista do acesso à informação. E portanto a utilização da LADA é feita muitas vezes quando há uma necessidade específica, não é? Eu tenho um problema de herança, tenho um problema num processo, tenho um problema com um vizinho, tenho um interesse específico no acesso à informação e é neste contexto que, na maior parte das situações, aliás, o estudo aponta para que cerca de 66% dos casos que chegam à CADA são casos em que o pedido é feito não com o objetivo de escrutinar, apenas de escrutinar, mas com um objetivo específico, com um interesse pessoal. A pessoa tem um interesse pessoal no acesso à informação. Este elemento é de facto um elemento muito impactante do ponto de vista da apreciação e da leitura que fizemos em relação à lei. Mas já agora dizer-lhe uma coisa que é para que não fique a ideia de que quando alguém pede o acesso a um documento porque tem um interesse pessoal, que isto não tem a ver com o escrutínio, aquilo que nos parece é que isto também tem que ver com o escrutínio. Tudo isto é escrutínio, não é? Portanto, quando um jornalista solicita o acesso a um conjunto de documentos para naturalmente fazer uma investigação e poder escrutinar uma determinada matéria relativamente à qual tem dúvidas, etc., isso é muito importante e é muito relevante do ponto de vista do escrutínio, mas toda a atividade de acesso à informação é uma atividade que contribui direto ou indiretamente, imediato ou imediatamente, para haver um maior escrutínio por parte da administração, com todos aqueles efeitos que falávamos no início. Portanto, indiretamente... Para criar a prática da disponibilização. Exatamente. Quando uma entidade recusa disponibilizar documentos, mesmo quando a CADA se pronuncia a favor do acesso, a única forma de obrigar ao cumprimento é interpondo uma intimação judicial. Significa que cidadãos ou relações têm de contratar advogados e pagar custas judiciais para processar o Estado ou entidades dentro do Estado. Esta desproporção de recursos beneficia quem escolhe incumprir a LADA? Sim, é uma barreira, deixe-me dizer que é provavelmente uma das barreiras mais importantes no que diz respeito, de facto, ao respeito pelo direito e à concretização do direito, não é? Estamos a falar de situações... como lhe disse, o requerente tem um conjunto de garantias administrativas e judiciais e tem sempre a possibilidade de, querendo, poder recorrer primeiro à CADA, não é? Se o fizer, não tem qualquer custo associado, portanto não tem que constituir advogado, nem paga qualquer custo pela...
E como vimos há pouco, a intervenção da CADA é especialmente eficaz, não é? Portanto, a grande maioria dos casos são resolvidos favoravelmente e o cidadão ou jornalista acede à informação. O problema coloca-se efetivamente, como dizem muito bem, quando estamos perante situações em que, apesar da intervenção da CADA, a entidade requerida não segue o parecer da CADA, não cumpre o parecer da CADA e continua, de facto, a não facultar o acesso à informação. Aqui não há outra via que não seja a via judicial para poder aceder à informação. Aquilo que se propõe na avaliação é uma situação de mitigação destes custos, não é? Porque efetivamente é um custo e, portanto, se há um jornalista que tem uma estrutura e tem um jornal por trás que pode suportar os custos associados, consegue fazê-lo. Agora, um particular... Dependendo da dimensão da Dependendo relação. da dimensão, como é óbvio, não é? Mas agora, imaginemos um particular que está interessado em saber o que é que uma determinada Câmara ou a sua junta de freguesia está a fazer. É evidente que um particular cujo único objetivo é o escrutínio da atividade da administração não vai constituir advogado gastando 500 ou 1000 euros e não vai pagar as custas judiciais com o único objetivo de saber o que é que faz a sua junta de freguesia. Não faz. Não é razoável que o faça, que o venha a fazer. Portanto, esse é um obstáculo, efetivamente, que condiciona a transparência. Aquilo que se propõe, uma das recomendações da avaliação, é que haja uma isenção de custas, das custas com o processo judicial, nas situações em que o requerente foi à CADA e a CADA emitiu um parecer favorável, não é? Mas a isenção, as custas, na verdade, de uma intimação judicial para acesso à informação, na primeira instância, depois nos recursos é substancialmente mais, mas na primeira instância são até bastante baixas. Sim. 50 a 70 euros, é pouco dinheiro. O grande custo são os advogados, não é? E aí sim não pode haver uma isenção. Mas por isso é que lhe perguntava, e até na linha, por exemplo, do que escreve João Miranda, na altura vogal da CADA, no seu livro Nova Lei de Acesso a Documentos, em 2020, porque é que os parceiros da CADA não são simplesmente vinculativos. E essa questão é uma questão que está, eu diria, na ordem do dia, não é? Deixa-me dizer, esta avaliação é feita com um propósito, e o propósito é o simples propósito de contribuir para a reflexão sobre uma discussão que teve em curso na Assembleia da República no ano 2023, na sequência da apresentação de 2 projetos de lei, um da Iniciativa Liberal e outro do PAN, que tinham por objetivo precisamente fazer essa transformação, ou seja, fazer com que os parceiros da CADA passassem a ser vinculativos. Portanto, estes 2 projetos foram apresentados, foram discutidos, foram pedidos um conjunto de parceiros a um conjunto muito grande de entidades sobre essa matéria, e, portanto, esta é uma questão que está na agenda política. Agora foram votados? Não chegaram a ser votados. Não caíram agora. Agora, mas enfim, eu acho que vão voltar a ser colocados na agenda política e, portanto, esta é uma questão central. O que é que o estudo conclui, e era isto que eu queria partilhar? Ele não conclui que não se deva ir por aí, não é? O que conclui é que não é este o momento de se ir já por aí, por essa transformação. Estes 2 projetos de lei apresentam 3 argumentos fundamentais para defender esta alteração ou esta transformação. O primeiro argumento é o de que iríamos retirar muitos processos dos tribunais e que ia ser... Bom, é o próprio Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, quando ouvido sobre o projeto de lei, que vem dizer que, de facto, o número não é um número significativo e a resposta é relativamente rápida, portanto, por aí não há grande. O segundo argumento é o argumento de que vamos aproveitar a infraestrutura existente na CADA, portanto, toda a estrutura e todos os serviços, para tornar a intervenção da CADA ainda mais eficaz. A verdade é a de que, e todos os autores que se têm pronunciado sobre esta matéria têm-no dito sempre, a verdade é que esta transformação implicará uma grande transformação na própria CADA. Portanto, a CADA deixa de ser um provedor da transparência para se transformar numa entidade puramente regulatória. E a sua intervenção deixa de ser uma intervenção através de um parecer não vinculativo e passa a ser uma intervenção através de uma decisão que vai vincular a entidade. Dou-lhe um exemplo concreto. Vamos imaginar que alguém solicita o acesso a um processo que tem 50 pastas,
neste momento, quando nós emitimos um parecer, nós não precisamos de consultar o processo. A questão é-nos colocada, a informação que lá está é-nos relatada e a CADA emite um parecer genérico sobre aquela matéria e a entidade, quando recebe o parecer, vai pegar no processo e vai aplicar aquela interpretação jurídica relativamente àquele processo e depois satisfaz. Se a CADA passar a ter pareceres vinculativos ou uma decisão vinculativa relativamente ao acesso, aqueles 30 processos têm que vir para a CADA e a CADA vai ter que lamber aquele papel todo para verificar qual é a informação que é de acesso livre, da que não é, da que deve ser facultada, da que não deve ser facultada. E, portanto, isto vai implicar obrigatoriamente um reforço substancial dos meios afetos à CADA. Porque se isso não acontecer, o que nós vamos fazer é rebentar com uma entidade que funciona bem. A CADA neste momento tem 10 funcionários, 11 membros da comissão em si. De que condições é que precisavam para serem uma entidade reguladora? Para esta transformação que estamos a falar, é evidente que isto é sempre subjetivo e, portanto, tem aqui alguma margem de subjetividade, mas eu diria que provavelmente teríamos que duplicar ou triplicar os recursos dos serviços de apoio da CADA, não é? Portanto, estamos a falar de uma alteração substancial, não é um pequenino reforço, estamos a falar de uma alteração substancial. E a questão, Nuno, e para mim a questão central é a questão do custo-benefício. Estamos a falar de triplicar os custos relativos ao funcionamento da CADA para obter um benefício que, deixa-me dizer, será muito aquém da expectativa que é aquela que se tem com esta transformação. Porque, como já vimos, a intervenção da CADA é particularmente eficaz. Portanto, o que vamos conseguir é aumentar em 2 ou 3% ou 4% a eficácia da CADA. E porquê? Porque mesmo que o parecer passe a ser vinculativo, a entidade sujeita à LADA pode recorrer dessa decisão e pode não a aceitar. Mas altera-se o ónus de quem tem que assumir os custos sem dúvida, de ir a tribunal, de incorrer em custos. Aí, nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Quebraria claramente o obstáculo. O tal obstáculo, aí não há dúvida nenhuma, o obstáculo seria completamente quebrado. Agora, do ponto de vista do acesso à informação, vamos continuar. Nuno, todos nós conhecemos, o Nuno conhece também, casos de situações da administração em que há um recurso para a primeira instância, o particular ganha a primeira instância e a entidade da administração pública recorre para o Tribunal Central Administrativo e depois perde e recorre para o Supremo Tribunal Administrativo. Nós conhecemos casos destes. Estou à espera de uma decisão do Central para depois ver se recorrem. Estas situações vão continuar a acontecer. Não é? E que aí implicam, independentemente de quem coloca o processo primeiro, custas elevadas para a parte recorrida de qualquer forma. Mas ainda assim o estudo que coordenou sobre a aplicação da LADA sugere que se reforcem os poderes de intervenção da CADA, fundamentalmente para poder intervir nos casos de obstinação setorial. Dando um exemplo prático, que não é mencionado no estudo, é só um exemplo do meu trabalho, entre 2018 e 2022, a CADA avaliou, por exemplo, 6 queixas de jornalistas contra a Polícia de Segurança Pública. A CADA decidiu favoravelmente aos jornalistas em 5 dos 6 casos. A PSP nunca seguiu nenhum dos parceiros da CADA. Eu próprio depois, já em 2023, fiz mais de uma dúzia de pedidos à PSP, largamente incumpridos, antes e depois de intervenções da CADA. A LADA, apesar de prever multas para os cidadãos por mentirem sobre as razões por querem ter dados pessoais, por exemplo, ou reutilizarem documentos sem autorização, não prevê qualquer sanção para o incumprimento reiterado da LADA e, como se viu, coloca o ónus de levar o parecer, de fazer cumprir o parecer do lado do cidadão. Porquê é que castigamos o lado mais fraco? Sim, vamos ver. Eu acho que importa partir para esta discussão sobre a obstinação setorial. Existem efetivamente alguns setores, e nós vamos detectando isto, que de forma reiterada não acolhem as orientações que a CADA dá nos seus pareceres, mas a situação geral não é esta, não é uma situação de obstinação. Aqui estamos nos 15%. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, temos ali uma e muitos deles não são de obstinação setorial. Portanto, é uma situação pontual. Há um parecer que não foi seguido por uma entidade e se calhar nos próximos 2 anos não vai ter mais nenhuma.
Agora, há efetivamente situações como esta em que nós próprios sentimos que há uma entidade que não cumpre e porque não está, ou porque tem um entendimento diferente daquilo que a CADA tem sobre um conjunto alargado de matérias, ou porque há efetivamente ali uma questão de transparência, de cultura de transparência mais complicada. Aquilo que há um caminho, o caminho de transformar a CADA numa entidade reguladora e, portanto, que os pareceres sejam vinculativos é um caminho. E o estudo não diz que não se vá por esse caminho. O que se diz é que não é este o momento. Este é o momento de tomar um conjunto de outras medidas para tornar a lei mais eficaz e depois, se isso não acontecer, então, eventualmente, poder retomar o caminho da reforma pegando nessa mesma medida. Portanto, o que se propõe é que este não é o momento. O que se diz é que este não é o momento. Agora, há uma medida que pode ser tomada de imediato e que é absolutamente fundamental e que, por exemplo, o Provedor de Justiça tem em Portugal, que é o poder de, nestas situações concretas, em que há efetivamente uma obstinação, uma situação generalizada de não acolhimento dos pareceres, poder haver uma intervenção da CADA junto de quem tem algum poder sobre a entidade que não está a cumprir, seja um poder hierárquico, seja um poder tutelar, seja um poder de supervisão, seja o que for. Por exemplo, se uma Câmara Municipal não cumpre os pareceres da CADA, por princípio, portanto nunca cumpre os pareceres da CADA, a CADA pode colocar esta questão junto da Assembleia Municipal para que haja uma discussão nesse plano. No caso da PSP, se a PSP não cumpre, nunca cumpre os pareceres que a CADA emite, pode haver naturalmente aqui uma interpelação junto do respectivo ministro, do ministro que tem competências sobre aquela área, dizendo há aqui um problema, não é? E, portanto, procurando sensibilizar quem tem responsabilidade sobre aquela área governativa para que haja ali uma interferência ou uma intervenção para verificar efetivamente o que está a acontecer. Pode ser uma questão de discordância, não é? Estamos a falar de pareceres jurídicos, não temos de estar sempre todos de acordo, mas pode haver efetivamente ali um bloqueio do ponto de vista do acesso à informação e esta é uma forma que o provedor tem e que a CADA não tem neste momento. Portanto, a CADA neste momento não pode utilizar este tipo de ações com vista a desbloquear ou tirar o nó destas situações mais complexas que existem e que continuam a existir, de facto. Devo dizer que eu já tentei o apelo ao Ministério da Administração Interna e com poucos resultados. Mas é diferente. Não tem os melhores hábitos de cumprimento. Mas era diferente se fosse a CADA, naturalmente que e até tornando pública. A questão aqui também é a de dar alguma visibilidade, sim, porque nós falávamos no princípio... A CADA, na verdade, torna público o cumprimento dos pareceres. No relatório anualmente consegue-se ver se houve ou não um seguimento, mas não há o hábito de dizer esta entidade reiteradamente não cumpre. Sim. Há uma cultura, vamos lá ver, há uma cultura sobretudo de colaboração. Procura-se de facto criar uma boa relação e uma relação de colaboração com as entidades. Que é uma obrigação legal das entidades, não é? Lá para ver que toda a gente tem a obrigação de cooperação com a CADA sob pena de responsabilidade disciplinar ou de outra natureza. Havendo um poder de intervenção da CADA nesse âmbito específico, eu penso que seria perfeitamente natural e legítimo haver uma divulgação pública das situações de obstinação setorial e, portanto, ela ser absolutamente transparente. E como nós dizíamos no princípio, a transparência tem aqui um fator, não é, de grande importância do ponto de vista simbólico e, portanto, eu acho que ninguém quereria ficar colado a uma situação de obstinação setorial e, portanto, até esse efeito seria eventualmente positivo também. É a entidade que a CADA diz que não é transparente. Alguma vez alguém, já agora, porque existe a previsão de responsabilização disciplinar ou de outra natureza, a lei é bastante vaga, por não se colaborar com a CADA, o que é que a CADA faz quando nota que, enfim, uma entidade ou não responde a um pedido de posição ou mente à Comissão nas suas fundamentações? Alguma vez alguém foi punido? Que eu tenha conhecimento, não. Aquilo que... Não. Voltando a generalizar, na maior parte dos casos, de facto, as coisas correm bem, as entidades colaboram, há uma reação muito positiva, a CADA tem uma reputação muito positiva do ponto de vista desta matéria específica da transparência e isso é uma das razões que, na minha opinião, conduz a que tenha uma intervenção tão eficaz. Portanto, eu diria que na maior parte dos casos nós não temos esse tipo de problemas. O que acontece muitas vezes, e isso sim acontece muitas vezes, é que notificada pela CADA para se pronunciar sobre uma determinada queixa, a entidade não responde. Isso já aconteceu. Aqui a CADA, em vez de interferir, em vez de ter aqui uma ação do ponto de vista disciplinar e procurar de facto ir por esse caminho, o que faz é não espera. E portanto avança imediatamente com a instrução do processo com vista ao parecer e emite um parecer dando razão ou não dando razão ao particular com a informação que tem. No fundo retira, quando nós notificamos, quando a CADA notifica a entidade requerida é para lhe dar
a oportunidade de trazer contraditório ao próprio processo e dizer, olha, mas eu não concordo nada com aquilo que o particular diz, porque há mais isto, ou mais aquilo, ou mais o outro. O que nós fazemos é, quando alguém não nos responde, quando alguém não se pronuncia sobre a queixa, avança para parecer, e o parecer é emitido sem a possibilidade de trazer esse contraditório, sem a possibilidade de se poder defender no processo. Não é? Contraditório, enfim, já aconteceu várias vezes em pareceres sobre pedidos de acesso meu, por exemplo, em que pedia acesso a perguntava, por exemplo, quanto é que pagavam a elementos da Polícia de Segurança Pública para ficar numa determinada camarata da PSP, e a PSP recusava dar o acesso e indicou à CADA que não podia dar o acesso porque não tinha esta informação, não estava disponível. E o parceiro da CADA, muito pedagogicamente, linka para notícias sobre o valor que os polícias pagam há X anos lá, igualmente com dados da Direção Nacional. Não nos parece possível que não tenham, e sugere que reverifiquem se não têm a informação. Mas como a pessoa que faz o pedido, com a informação que acabei por receber depois, após essa reverificação, causou-me sempre muita estranheza a noção de eles mentiram à Comissão, e não há nenhuma consequência por tentarem argumentar ou negar informação com bases falsas. Sim, a CADA podia perfeitamente ter aqui um papel diferente nesse plano, e já tinha hoje poderes para o poder fazer, mas como disse há pouco, tem vindo a assumir um papel muito nesta lógica pedagógica e criando uma relação de confiança e uma relação boa com as entidades da administração, procurando ser mais eficaz por via da construção desta mesma relação. E sentem que é possível zelar pelo cumprimento das disposições da LADA, como é colocada a missão, sem qualquer poder sancionatório? A verdade é que a CADA tem sido eficaz, não é? Ou seja, sem ter... Toda a LADA está construída nesta lógica do dever sem sanção, não é? Mas a verdade é que ela... Sim, mas a verdade é que ela tem sido, e a intervenção da CADA em particular tem sido eficaz, não é? E, portanto, tem conseguido resolver muitas situações. Não. Agora, tudo isto pode alterar-se, não é? Tudo isto, a CADA neste momento é eficaz do ponto de vista da sua intervenção, mas pode deixar de ser. E isso pode naturalmente levar a que se tenham que tomar outro tipo de medidas para tornar a situação mais eficaz. As conclusões do estudo apontam em 2 caminhos fundamentais. Em primeiro lugar, aquilo que falávamos há pouco, que é mudar o modelo. Ou seja, nós temos o acesso em Portugal, custa muito. E custa às 2 partes, não é? Custa a todas as partes interessadas. Portanto, um particular, quando quer aceder aos documentos, como a informação não é divulgada, não está divulgada de forma proativa, tem que fazer um requerimento, tem que ficar à espera. Se não for facultado, tem que fazer uma queixa à CADA. Depois, se quiser uma cópia, tem que pagar os custos da cópia. Portanto, é altamente custoso. Os serviços da administração pública também têm um custo. E, portanto, a grande transformação é a em vez de continuarmos a ter um modelo assente na transparência passiva, passamos a ter um modelo assente na transparência ativa. Esta é uma mudança. A segunda grande mudança tem que ver com os RAI, para criar uma cultura de transparência completamente diferente e tornar, de facto, o processo todo ele muito mais eficaz, quer na transparência passiva, quer na transparência ativa. Portanto, as conclusões apontam muito nestes dois caminhos. Agora, tudo isto se pode alterar, tudo isto pode mudar. E, como lhe disse há pouco, esta questão dos parceiros vinculativos ou não, e de cada ter aqui um papel mais duro e mais regulatório nesta matéria, é uma solução que não é descartável e que não é para esquecer. É uma solução possível e, se calhar, a prazo poderá mesmo ser esse o caminho que se deve seguir. Neste momento, já agora só uma última nota, que é, neste momento, esta questão é uma questão ainda bastante controvertida, ou seja, há muitas entidades que entendem que sim, que deve ser, há outras que entendem que não. Se nós olharmos, por exemplo, e virmos o processo legislativo a propósito dos projetos de lei da Iniciativa Liberal e do PAN, e que tem lá, enfim, 20 pareceres sobre várias entidades que foram ouvidas sobre esta matéria, temos as mais variadas posições, uns que concordam, outros que discordam, outros que levantam um monte de problemas. E, portanto, esta questão é uma questão que ainda não está completamente consolidada sobre os seus próprios efeitos e consequências, não é? E depois há aqui uma questão que é, nós temos neste quadro todo um conjunto de coisas que funcionam mal e temos algumas que funcionam bem. E esta solução é uma solução para mexer numa entidade que até é eficaz e que até funciona relativamente bem, não é? E tem medo que leva que deixe de funcionar. E Nuno, isto pode efetivamente acontecer. A cada, se esta medida for tomada e não houver uma transformação radical do ponto de vista dos meios, isto é o caminho para destruir completamente a única entidade que tem aqui um papel determinante. Deixa de ter a capacidade de emitir pareceres em tempo útil. A CADA, neste momento,
isso é uma das conclusões do estudo também, a CADA neste momento, em determinadas situações, já não consegue dar uma resposta em tempo. Ou seja, os seus pareceres não são emitidos com a rapidez que era suposto. Um jornalista, por exemplo, não sente isso porque tem uma urgência. Os processos. O jornalista tem a lei prevê expressamente, tem um regime de urgência do ponto de vista da emissão do parecer. No caso dos particulares... Só para uma questão de escala, 2 meses a ter um parecer da escala para um jornalista, 2 meses, às vezes 3 meses, depende de quando se calha a reunião, mas é relativamente rápido. Normalmente o que acontece é que o processo, quando chega, nós notificamos a entidade requerida e assim que recebemos a resposta da entidade requerida, é feita a instrução para a sessão da CADA seguinte, não é? Portanto, é feito imediatamente. Mas no caso dos particulares, muitas vezes acontece que o processo é um pedaço mais moroso. E isso depende, para já, neste momento, do número de processos. Porque a estrutura é a mesma. Uma coisa enfim, instruir 500 processos por ano, outra coisa é instruir 1200 processos por ano. E tem a mesma estrutura que tinham quando havia 500 processos. Sim. É esta a questão. E, portanto, nesta fase, ou seja, para o serviço que fazem agora, já precisavam de mais recursos? O estudo aponta para a necessidade de haver um ligeiro aumento dos recursos afetos aos serviços de apoio. Não é uma alteração substancial, estamos a falar aqui e que tem que ver exatamente com esta preocupação do cumprimento dos prazos e com uma tendência de aumento do número dos processos. Nos últimos anos, como disse na introdução, aquilo que vamos sentindo é uma tendência clara para um aumento do número de processos, do número de queixas, e portanto esta questão é uma questão aqui importante, mas também para que a CADA possa assumir outras responsabilidades que neste momento não tem tido capacidade de assumir, como por exemplo a interligação com os RAI. Nós já temos 200, são muito poucos, mas já temos 273 RAI. Era fundamental haver aqui uma ligação e uma rede com os RAI e de apoio aos RAI para o exercício das suas próprias competências, e para isso é preciso que a CADA tenha recursos para poder fazer. A divulgação do regime de acesso é também uma competência da CADA, não é? E para isso é preciso recurso e, portanto, era fundamental que a CADA pudesse apostar também mais na questão da divulgação. O papel de fazer, quer os cidadãos, quer a administração, terem conhecimento de calado. Que neste momento não tem a capacidade de... Sim, vai fazendo, todos os anos faz um conjunto de ações nessa área, mas não é de forma sistemática, não é? Portanto, era preciso poder fazê-lo de uma forma mais... Não há propriamente campanhas de publicidade no metro a explicar a lei de acesso. Não há, nem nunca houve. Entrando aqui nas restrições ao acesso que existem, eu prometi logo no início, o acesso a documentos administrativos está sujeito a limitações para proteger outros direitos fundamentais. Logo na Constituição prevê-se a proteção especial em matérias relativas à intimidade das pessoas. O advogado Francisco Teixeira da Mota, que a especialidade particularmente tem acesso à informação e direito dos média, em entrevista ao Fumaça, há algumas semanas defendeu que, estou a citar, a administração pública e as empresas se refugiam muitas vezes na proteção de dados como forma de não fornecer a informação que devem fornecer. Já aqui falou de algo similar. A privacidade é usada hoje como desculpa para fugir a obrigações de transparência. Sim. Eu diria que há aqui duas situações que são parecidas, mas que não podem ser confundidas. Há efetivamente situações em que os serviços utilizam esse pretexto e esse argumento para não facultar o acesso e para bloquear, de facto, o acesso à informação, mas há uma outra situação que, sendo parecida, é diferente, que é a do efetivo receio de violação da legislação sobre proteção de dados, não é? Portanto, o RGPD, quando entrou em vigor em Portugal, trouxe associado esta ideia de que poderão ser aplicadas coimas elevadíssimas às entidades que não cumpram o regime da proteção de dados. E, portanto, houve efetivamente uma movimentação extraordinária em Portugal do ponto de vista da preparação para o cumprimento da lei e da legislação sobre proteção de dados. E criou-se simultaneamente um receio, eu diria generalizado, quanto ao incumprimento da legislação de proteção de dados. Bom, e em alguns casos o que acontece é um bocadinho isto, é um bocadinho mesmo o receio e o medo de, ao facultar o acesso à informação, eu estar a violar a proteção de dados e, ao estar a violar a proteção de dados, poder ser sancionado. E se eu não facultar o acesso aos documentos, eu não sou sancionado, não é? Porque a LADA não prevê qualquer sanção, mas se eu violar a proteção de dados, eu sou sancionado.
E, portanto, na dúvida, se calhar tenho aqui uma posição mais conservadora ou mais segura relativamente a esta matéria. Poderia ser precisamente isto, que sanções pesadas por incumprimento da LADA preveniam e que gerava-se medo pelos dois lados. Sim. Não é? Já agora, em relação ao existirem multas para o incumprimento do RGPD, e é verdade que vem da legislação europeia, que a certo ponto entram por aí, não é uma decisão autónoma dos nossos legisladores, mas existirem na lei portuguesa multas pelo incumprimento do RGPD, mas não por violações da LADA, é um sinal de prioridades dos legisladores. Sim, a grande diferença que aqui existe é claramente uma diferença que é reportável à intervenção da União Europeia nestas matérias. Portanto, e isto acontece não só na proteção de dados, mas também na reutilização. Portanto, a União Europeia entendeu que devia intervir de forma generalizada e profunda na área da proteção de dados e na área da reutilização. E nós olhamos para a LADA hoje, e não nos vários Estados-membros, no que diz respeito à transparência. Não é? E nós olhamos para a LADA hoje e vemos-la capturada pelas questões da proteção de dados e claramente com problemas do ponto de vista do acesso aos documentos nominativos, que são os documentos que contêm dados pessoais, e também, com uma parte substancial daquilo que é a lei hoje, com as matérias da reutilização e não com o acesso. Portanto, o acesso é uma pequena parte que fica ali, eu diria, completamente engolida entre a reutilização e a proteção de dados, que são duas áreas que a União Europeia entendeu que eram absolutamente fundamentais do ponto de vista da intervenção no quadro da União Europeia. Portanto, e o acesso à documentação ambiental também está bastante extensamente explicado na LADA, porque vem toda a razão. Sim, exatamente, isso mesmo. Mas, por regra, como indicava, introduziu o termo documento nominativo, há limitações de acesso aos documentos nominativos. Na LADA de 2007 define-se um documento nominativo como aquele que contenha, acerca de pessoa singular, identificada ou identificável, apreciação ou juízo de valor ou informação abrangida pela reserva da intimidade da vida privada. A revisão de 2016 expande a definição de documento nominativo para abarcar todo o documento que contenha dados pessoais, seguindo a definição prevista no Regime Geral sobre Proteção de Dados, que considera um dado pessoal, citando, por exemplo, um nome. Em a nova Lei de Acesso a Documentos Administrativos, o Sérgio chama esta mudança um retrocesso enorme, defende até que é inconstitucional. Como é que se conjuga o direito a ser informado e as proteções constitucionais à reserva da intimidade e da vida privada? Pois, essa é a grande questão, e isso que acabou de relatar é a grande transformação que acontece com a lei de 2016, não é? Sem ninguém reparar muito bem. Sem ninguém reparar muito bem, é verdade. E do ponto de vista da comunicação social, o que é curioso é que isto condiciona todo o trabalho dos jornalistas, mas isto não foi objeto de qualquer tipo de notícia sequer, não é? Portanto, passou completamente despercebido. Uma transformação que é absolutamente gritante, muito, muito relevante. Podemos discutir se está bem, se está mal, até podemos discuti-lo, não é? Eu acho que a intenção era boa, eu estou convencido disto, não é? Espero não estar a ser ingênuo, não é? Mas eu acho que aquilo que se pretendia, vamos lá ver, com a lei de 2017 e com a lei de 93, havia aqui uma situação de confrontação e de divergência do ponto de vista da aplicação da lei entre a CADA e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, havia muitas vezes situações em que para o mesmo caso as duas entidades acabavam por intervir na situação e intervir com posições divergentes, não é? Com posições diferentes, o que levava a que muitas vezes os serviços da administração pública já pedissem um parecer à entidade que lhe dava mais jeito, não é? Se me dava mais jeito de pedir à CADA, pedia à CADA. Se dava mais jeito de pedir à CNPD, pedia à CNPD. E, portanto, havia efetivamente aqui um conflito do ponto de vista institucional e do ponto de vista da aplicação da lei, que eu acho que foi aquilo que esteve na base da decisão do legislador intervir no próprio conceito e tentar compatibilizar os dois regimes. Agora, o que aconteceu aqui foi que, ao fazê-lo, na minha modesta opinião, não o fez da forma que é a mais equilibrada e a que está inclusivamente de acordo com aquilo que a própria Constituição prevê. E o que fez foi... há aqui um núcleo, nós podemos utilizar até os conceitos do RGPD para falar sobre isto. O RGPD divide os dados pessoais, que dizem respeito a uma pessoa singular, em duas grandes categorias: os dados sensíveis e os dados que não são sensíveis, não é? Dados sensíveis são dados sobre a informação, sobre a orientação sexual ou política ou outra coisa qualquer da pessoa. Portanto, são aqueles dados que dizem respeito à reserva da intimidade da vida, aquele núcleo duro da intimidade
das pessoas. E essa informação é uma informação, sendo sensível, que tem que ter uma especial proteção, como é óbvio, não é? Bom, e o conceito de documento nominativo da LADA coincidia precisamente com este núcleo central. Portanto, o que se dizia é, bom, nós temos aqui um conflito entre dois direitos fundamentais, a proteção de dados e a transparência. Quando o que está em causa são dados sensíveis, deve prevalecer a proteção de dados. Quando estão em causa dados não sensíveis, deve prevalecer a transparência, não é? Portanto, era uma posição muito clara, uma posição de facto muito clara. Agora, esta posição também levantava algumas dificuldades. Eu lembro-me de estar na CADA, eu agora voltei à CADA, mas estive há muitos anos atrás também na CADA, e lembro-me de uma discussão muito interessante que se fez na CADA a propósito da morada, do acesso à morada das pessoas singulares, não é? E, portanto, lembro-me de uma situação concreta de um senhor que, enfim, não vou cometer nenhuma inconfidência porque é público, está nos parceiros da CADA, numa determinada altura solicitou à TAP o acesso ao recibo de vencimentos e à morada de uma determinada senhora que trabalhava na TAP, de uma funcionária da TAP. Queria saber a morada e o recibo de vencimentos daquela senhora. Bom, e a TAP naturalmente veio dizer, o recibo de vencimentos, nós não temos qualquer problema em disponibilizar a informação sobre vencimentos, mas a morada não. Não vamos disponibilizar a morada de um trabalhador da nossa entidade. Bom, e aqui a própria CADA teve alguma dificuldade em tomar uma decisão, porque vinha inclusivamente dito pela entidade requerida que havia aqui uma situação de assédio, pelo menos uma situação de haver aqui algum risco de assédio relativamente àquela mesma funcionária. Bom, e a CADA, olhando para o conceito de documento nominativo, que era o da reserva da intimidade da vida privada, dizia, bom, a morada não faz parte da reserva da intimidade da vida privada, não é? Portanto, em princípio, deveria facultar. E, portanto, a própria CADA teve aqui alguma dificuldade neste processo de decisão. Agora, o que eu acho é que a solução não devia ser passar do 8 para o 80, não é? E aquilo que deveria acontecer é que relativamente, e esta é a minha posição, relativamente à informação pessoal não sensível, ela deve ser facultada desde que essencial ao escrutínio da atividade da administração pública. A morada desta senhora não era fundamental para o escrutínio da atividade da TAP. Mas se fosse, por exemplo, a morada de um deputado que mudou a sua morada para Angola, sim, para aí já mais era, ajudas de custo. já era. Ou, por exemplo, quando alguém, para poder ingressar, para cujo filho possa ingressar numa determinada escola, utiliza uma determinada morada, aí já é fundamental do ponto de vista do escrutínio, não é? Agora, neste caso em concreto, aquilo não era uma informação de escrutínio, não era fundamental para o escrutínio, logo não devia ter sido facultada. E na formulação atual, estamos a falar de abarcar, por exemplo, e houve a discórdia precisamente sobre o BAS, o portal da contratação pública, à altura, porque os contratos tinham dados pessoais e, na verdade, tinham, numa cartão de cidadão, tinham dados pessoais realmente muito expostos, não é? Mas na formulação atual da LADA, parecemos estar no ponto em que tem que se tirar o nome de quem assina os contratos até, não é? Sendo que, com várias entidades que muitas vezes recusam a fazer qualquer rasura de documentos, portanto, consideram que o esforço desproporcional é terem de todo que rasurar algo, isto passa a servir de base para dizer nós não podemos sequer dar o contrato de uma avença estabelecida por uma junta de freguesia porque inclui o nome da pessoa a quem contratamos um serviço. Não, claramente que não. E já agora dizer-lhe o seguinte, apesar de a letra da lei precisar de ser revista, porque de facto a atual letra da lei é um bloqueio, porque levanta muitos problemas de interpretação e pode levar numa situação mais conservadora a que se recusa o acesso a praticamente tudo. A verdade é que a CADA tem vindo a assumir uma interpretação da lei que é uma interpretação que faz essa ponderação, ou seja, a ponderação entre os dois direitos fundamentais que aqui estão em confronto, não é? E, portanto, faz uma aplicação caso a caso para ver qual deles é que deve prevalecer naquela situação concreta. E o que a CADA tem dito é que o nome não. Portanto, o nome deve ser conhecido, porque ele é fundamental do ponto de vista da transparência. Agora, o que não é fundamental do ponto de vista do escrutínio e da transparência é saber a morada da pessoa, o número de cartão de cidadão, o número de identificação fiscal. Isso não é essencial, isso não é fundamental. Agora, a identificação e o nome da pessoa é um elemento fundamental do ponto de vista dos contratos. Mas a existência desses dados em documentos é utilizada depois para dizer muito bem, até... por exemplo, a LADA tem disposições para o acesso a documentos ligados ao exercício do poder disciplinar. E um dos processos que temos a correr em tribunal com a Polícia de Segurança Pública é precisamente sobre acesso
um registro disciplinar em específico, em que não há a afirmação, e a CADA já se pronunciou, penso que 2 vezes naquele caso, já se tinha pronunciado muitas outras vezes sobre acesso a registros disciplinares de agentes da polícia, em que o argumento não é não há acesso ao poder disciplinar, é o registro disciplinar inclui dados pessoais, e é um esforço de terceiros, da família e porque há dados biográficos ligados, e do próprio agente, e é um esforço desproporcionado retirar esses dados pessoais do registro. Portanto, na associação entre o lado subjetivo que falámos no início e os dados nominativos aqui, pode construir-se um lado de oposição maior. Na primeira restrição elencada na LADA em 2016, indica-se que ficam excluídos os documentos que contenham informações cujo conhecimento seja avaliado como podendo pôr em risco interesses fundamentais do Estado, que ficam sujeitos à interdição de acesso ou a acesso sob autorização durante o tempo estritamente necessário, através de classificação operada através de regimes do segredo de Estado ou por outros regimes legais relativamente à informação classificada. Que mecanismos é que têm os cidadãos para saber que um documento está bem classificado? Nós temos um problema aqui no âmbito dessa restrição em particular. Nós temos tido um problema, e nós a CADA tem vindo a sinalizar em vários relatórios de atividades aqui um problema. E a própria CADA tem tido uma intervenção muito direta no sentido de resolver essas situações. Portanto, uma das garantias, já agora, avanço já imediatamente isso, é a possibilidade de queixa à CADA, e portanto a colocação de uma queixa à CADA nestas situações. Aquilo que acontece, e é problemático, é muitas vezes os serviços classificarem documentos não ao abrigo da Lei de Segredo de Estado, e no contexto em que a própria Lei de Segredo de Estado permite, que é uma situação naturalmente muito, muito particular e muito, muito específica, mas por considerarem que um determinado documento é sensível ou tem uma determinada sensibilidade, seja do ponto de vista político, seja outra coisa qualquer. Bom, e basta, às vezes o que existe há um conjunto de documentos que tem um carimbo que diz confidencial. Coloca-se um carimbo no documento que diz este documento é confidencial. A LADA escreve num parecer de 2003, muitas vezes acontece que tais marcas, os carimbos, sobretudo este confidencial e reservado, são colocadas por motivos de mera eficiência administrativa. Certo. E de proteção da informação, porque tem uma determinada sensibilidade, e admite-se que sim. Ou seja, do ponto de vista arquivístico, essa forma de organização pode ser relevante, não é? Aquela informação tem que ser guardada com alguma preocupação e algum cuidado. Por exemplo, Nuno, informação que contenha informação de saúde de um particular, de um determinado cidadão, é informação que naturalmente é sensível e, portanto, precisa de ter, do ponto de vista arquivístico, alguns cuidados do ponto de vista da reserva, que é outra informação que não tem esse tipo de dados, não tem que ter, não é? E, portanto, todo esse cuidado tem que existir. Não está abarcada pelo segredo de Estado, não está. E a CADA tem vindo claramente a ter aqui uma posição que é pedagógica, mas resolvendo muitas das situações que nos são colocadas, precisamente sinalizando que, e o que diz a CADA é muito simples, ter um carimbo ou não ter um carimbo é exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, ou está classificada como segredo de Estado, ou não, e bem classificada ao abrigo do segredo de Estado, por quem tem competência de classificar ao abrigo do segredo de Estado, e pelo período dessa mesma classificação, ou não estando, aquele documento é um documento a que se lhe aplica a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos como qualquer outro documento, sem qualquer tipo de limitação desse ponto de vista. Mas aí quando estamos no uso meramente administrativo das classificações. Mas já agora, para contexto, o regime de segredo de Estado em Portugal, na verdade, não é regulado por uma lei que emanou da Assembleia da República, é uma posição do Conselho de Ministros de 88, penso eu, e que nunca foi alvo de revisão depois, e que é até bastante sucinta na forma como cria o regime de segredo de Estado. Mas e quando olhamos para documentos que são realmente classificados ao abrigo do regime de segredo de Estado, em que depois faço um pedido de um documento de uma norma de discussão permanente da PSP para saber como é que se definem, por exemplo, um caso prático, por exemplo, o que é uma zona urbana sensível, o que é uma zona de intervenção prioritária definida pela PSP. É um documento classificado, por isso recusam liminarmente o acesso, uma vez que é classificado. Como é que podemos saber se realmente aquele documento tem informações que colocam em causa os interesses fundamentais do Estado? A lei prevê a essência de uma entidade com essa competência, não é?
e que funciona. Não lhe consigo dizer exatamente qual é a capacidade de intervenção e de resolução que tem nessa matéria, mas do ponto de vista do sistema, aquilo que se prevê é que haja uma entidade de recurso, uma comissão a quem eu possa recorrer, questionando inclusivamente o ato de classificação. Porque essa questão é uma questão sensível, não é? Ou seja, pode perfeitamente acontecer, aconteceu nos Estados Unidos, a seguir aos atentados do 11 de setembro, um processo generalizado de classificação de documentos, não é? E, portanto, pode perfeitamente acontecer que alguém... A lei diz que, por exemplo, os ministros têm competência para classificar documentos ao abrigo da Lei de Segredo de Estado, desde que diga respeito e tal. Bom, o que pode acontecer é que haja aqui uma classificação indevida destes mesmos documentos de uma forma que possa levar à impossibilidade de haver escrutínio de uma determinada atividade. E este é o mesmo problema que temos vindo a falar aqui, que é: eu classifico, aguento esta classificação durante o tempo suficiente para que aquilo depois, quando for desclassificado, já não tenha qualquer relevância do ponto de vista político. E, portanto, a questão aqui, a solução, é existir uma entidade a que eu posso recorrer para poder questionar o ato de classificação daquele documento, tendo esta, enfim, entidade, esta Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado, competência para verificar se aquela classificação foi ou não foi bem feita. Fora as limitações por classificação dos documentos ao abrigo do regime de segredo de Estado, não é permitido consultar documentos pela LADA que possam afetar a eficácia da fiscalização, a supervisão, ou colocar em causa a capacidade operacional ou a segurança das instalações do pessoal das Forças Armadas, dos Serviços de Informação da República Portuguesa, das Forças e Serviços de Segurança e dos órgãos de polícia criminal, dos estabelecimentos de reinserção em serviços prisionais e dos centros educativos. Ao Fumaça, a título de exemplo, também a PSP recusou revelar dados estatísticos sobre a naturalidade dos agentes da polícia, porque saber de que conselhos é que eram estatisticamente mais naturais os seus elementos podia sido colocar em causa a segurança pessoal dos agentes afetos à investigação criminal e a órgãos de soberania, podendo tal pôr em causa a confidencialidade da missão atribuída. A CADA recusou o argumento. Também ao Fumaça, a Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais argumentou que divulgar o manual técnico que rege a produção de relatórios sociais para a determinação de pena para a assistência aos tribunais colocaria, estou a citar, irremediavelmente em causa a operacionalidade das equipas de reinserção social, porquanto os destinatários externos dos parceiros, uma vez conhecedores das estratégias técnico-operativas utilizadas pelos técnicos superiores, podem enviesar ou viciar a qualidade das avaliações. A CADA também recusou este argumento. As instituições penais, policiais, todas as outras, as secretas, as Forças Armadas, por aí fora, usam as exceções da LADA para proteger a sua eficácia da operação e a segurança dos seus operacionais, para se tentarem isentar totalmente das leis de transparência. Não, o que eu defendo, e defendia naquela obra que falou há pouco, é que tenho muita dificuldade em perceber qual é a utilidade prática dessa exceção que foi acrescentada pela lei de 2016. Parece-me que, relativamente a essa informação que pode ser sensível, efetivamente, ou ela cabe no quadro do segredo de Estado e é classificada ao abrigo do segredo de Estado, e bem classificada ao abrigo do segredo de Estado, porque pode efetivamente haver aí, repare, eu aceder a uma planta de uma prisão, ou aceder a uma planta de um edifício do exército, outra coisa qualquer, pode efetivamente ter aqui implicações do ponto de vista da segurança interna e, portanto, ele pode efetivamente ser classificado. Mas é por aí, porque eu aí tenho um regime específico que é exigente, que é particularmente exigente e que regula efetivamente como é que isso se faz. E, portanto, eu não sinto, confesso-lhe, necessidade, não vejo qual é a utilidade prática e o que é que acrescenta essa exceção que foi colocada em 2016. E ela, de facto, vem suscitar esse problema, que é um problema de interpretação, como é que eu interpreto isto, e poderá eventualmente ser utilizada como mais um argumento para poder recusar o acesso em algumas situações específicas, não é? Que não caibam no âmbito das outras exceções. Acho que a escala de limitações que se criam aqui, com algo tão abrangente como afetar a eficácia da fiscalização, a supervisão, ou seja, nem é pô-la em causa, não é impedi-la, é afetá-la de todo, inviabiliza o escrutínio em matérias de segurança. Tudo depende da utilização que seja feita da própria lei, não é? Portanto, eu acho que a interpretação que se tem que fazer é uma interpretação sistemática, tendo em consideração o princípio geral e as exceções, e, portanto, vai depender muito da aplicação em concreto dessas mesmas exceções. Elas devem ser aplicadas de forma claramente excepcional. Elas são uma exceção. Portanto, em situações de limite, quando o que está em causa é a proteção de outros bens jurídicos fundamentais.
Nunca esquecer aquilo que vimos logo no início, quando começámos a conversar, que a Constituição prevê o direito de acesso aos documentos administrativos como direito fundamental, não é? E, portanto, ele só pode ser restringido quando esteja em causa a proteção de outros bens jurídicos fundamentais e outros direitos fundamentais, não é? Isso pode acontecer. Se isso acontecer, importa fazer aqui uma ponderação e admite-se que haja situações em que outros bens jurídicos fundamentais de facto se sobreponham ao bem da transparência, não é? Isso pode acontecer. No recurso de um dos processos que já falámos aqui, por parte da Segurança Pública, para depois o Tribunal Central Administrativo, após perder na primeira instância num processo movido pelo Fumaça, os advogados da PSP escrevem que, estou a parafrasear, mas as palavras são estas, podem não estar nesta ordem exata, quando em confronto entre o direito à segurança pública e o direito a informar, o direito à segurança pública deve, esta parte é a mesma citação direta, sempre prevalecer. É verdade? Não, claro que não. Esta avaliação tem que ser feita casuisticamente, situação a situação. Tem que ser avaliada a situação e a situação. Portanto, uma declaração dessa natureza parece-me claramente e manifestamente exagerada e que não está de acordo nem com a Constituição nem com a lei. Mas importa fazer uma ponderação casuística, não é? E pode haver situações em que depende da informação em causa, depende do contexto, depende dos bens jurídicos fundamentais que estejam ali em jogo, mas pode haver situações em que haja bens que se sobreponham e que levem a uma restrição do direito de acesso. Uma restrição não significa denegação do direito de acesso, mas uma restrição, não é? Ou seja, em que possa eventualmente não se aceder a toda a informação, mas apenas a uma parte da informação que não coloca em causa aquilo que é o fundamental do bem jurídico que se pretende proteger. E é possível também o contrário, em que há um momento em que se decide que garantir o acesso à informação aqui pode a certo ponto colocar em causa parte do direito à segurança? Ou seja, pode-se tomar a decisão de vamos dar este documento, vai afetar a capacidade de fiscalização das polícias, mas consideramos que é pode importante acontecer. haver este acesso. Sim, pode acontecer. É assim, tenho alguma dificuldade em discutir isto em abstrato. Portanto, como disse, isto é uma questão, esta questão das exceções ao direito de acesso são exceções que têm que ser ponderadas casuisticamente, caso a caso, de acordo com o contexto e as circunstâncias. Portanto, eu penso que é nesse quadro que nós temos que fazer esta mesma avaliação. Não esquecendo nunca que o princípio geral que deve de alguma forma balizar o juízo que vamos fazer é o princípio que está inscrito no artigo 5º da LADA, que é o princípio do livre acesso, não é? Portanto, este é o princípio geral. Portanto, se eu não tiver condições para aplicar uma das exceções que estão previstas no artigo 6º, eu vou aplicar o artigo 5º, e portanto o artigo 5º é o do livre acesso. E este raciocínio, esta lógica, é uma lógica que eu acho que ainda não faz parte da forma de pensar da maior parte dos serviços da administração pública, não é? Portanto, parte-se da exceção para o princípio e não o contrário, não é? Portanto, o princípio, isto é uma verdadeira revolução. Eu acho que a maior parte dos portugueses também não tem noção disto, mas o princípio que está inscrito na lei é o de que qualquer cidadão tem o direito de aceder a toda a informação em posse da administração pública. É evidente que com a LADA de 93 e 2007, este princípio era um princípio com uma abrangência muito maior por causa da questão do acesso aos documentos nominativos, não é? O conceito era um conceito muito mais circunscrito e, portanto, estávamos a falar de praticamente tudo. Agora já não é assim, portanto, temos um conceito diferente, mas mesmo assim estamos a falar, de facto, de um princípio geral profundamente transformador e quase revolucionário, não é? Vai alterar completamente toda a lógica de funcionamento e de relação entre o cidadão e a própria administração pública. Obrigado, Sérgio. Faço agora os créditos. No momento, esta entrevista foi preparada por mim. Eu é que agradeço, obrigado. Obrigado por vir. Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas, editada pela Margarida David Cardoso, a Joana Teresa Batista tratou da imagem, o Bernardo Afonso do som, fazem ainda parte da equipa Fumaça, Maria Almeida, Lucas Rimou de Freitas, Ricardo Esteves Ribeiro, Luís Marquês e Fred Rocha. O Fumaça pode gastar anos a fazer pedidos de acesso a documentos administrativos, apresentar queixas à CADA e levar processo a tribunal, porque 40% dos nossos gastos são pagos pelas contribuições mensais recorrentes de quem nos ouve, vê e lê. Se queres, continuemos a produzir jornalismo de investigação com bases documentais, verificação de factos e cruzamento de fontes. Junto da comunidade Fumaça, faz uma doação mensal de 5 ou 10 euros em fumaca.pt/contribuir. Até já.